Hoje, aqui do meu lado, professor Thiago Nieve, palestrante, boa tarde. Tudo bem, Marco? Tudo bem? Para mim é uma grande alegria, parabéns pelo programa, tenho certeza que já é um sucesso. Que os anjos digam amém. Isso aí. E que os telespectadores assistam. É, isso aí. Chegou quando dos Estados Unidos? Chegamos, tem um mês. Fizemos algumas palestras lá e é muito bom compartilhar de um assunto tão importante, que é o dinheiro, finanças pessoais. Algo que move a economia, move o nosso dia a dia, então é muito bom estar aqui falando de algo tão importante que é o dinheiro. E tudo é dinheiro, né? Se você parar um pouco para pensar, você não sai de casa se você não tiver dinheiro. Todo mundo fala de dívida, todo mundo fala de problema. Todos os dias empresas fecham aqui na capital de todos os paranaenses, não só no Paraná e nem só no Brasil. A crise está por toda parte. Crise financeira, pais de família sem salário, sem o dinheirinho do mês para fazer o rancho, fazer a compra. Mas e aí? Quando o camarada chega no fundo do poço, tem as dívidas de 2016, as dívidas de 2015 e aquela bola de neve, a famosa bola de neve. Certo. Como ir para o enfrentamento dos números? Porque a primeira pergunta é, quanto eu devo? Certo. Na verdade, até tem alguns dados alarmantes. A nossa capital, pelo terceiro ano consecutivo, lidera a lista de endividamentos familiares no Brasil inteiro. Hoje no Brasil são mais de 6 milhões de jovens com CPF com restrição. Então é algo que a gente precisa se alertar, a população precisa se alertar com relação a isso. Dívidas. Primeiro a gente precisa entender o que é uma dívida. A dívida é falta de cumprimento de um dever. Então muitas vezes nós temos alguns deveres, um financiamento de uma casa própria, um financiamento de um carro, e a pessoa entende aquilo como uma dívida, mas não é. A falta de cumprimento daquele dever se torna uma dívida. Puxa, Thiago, ok, eu tenho uma dívida, o que eu faço? 2016, já vem de 2015 endividado. Tem solução? Claro que tem solução. Thiago, vem bem pertinho de mim. Vem bem pertinho. Não é ficar alisando e lambendo bota, tá? Vem mais pertinho de mim. Mais pertinho. Olha, não é lamber bota. Não é lamber bota. Mas o cara é bom. O cara é bom. E sabe fazer o negócio. Especialista em finanças. Está ao vivo no programa. Pega a caneta, pelo amor de Deus, e anota o WhatsApp do programa e mande suas perguntas. 98792-2356. Anota, tá ali, ó. Apareceu aqui já. 98792-2356. Mande sua pergunta. Não sabe o que fazer? Está desesperado? O professor Thiago Nieve vai responder para a gente. Thiago, veja bem, Marco. O enfrentamento ainda é o problema. Essa é a primeira questão que tem que ser tratada. Começamos pelo enfrentamento. Precisa enfrentar. Precisa enfrentar o problema, precisa confrontar. Você tem que saber qual o tamanho da tua dívida, para quem você está devendo. Você tem que fazer contato com essas pessoas, se teu nome está sujo ou não. Enfrentar o problema. Eu sempre brinco que você não pode deixar a lagartixa se tornar um jacaré. Muitas vezes você tem uma dívida que é uma lagartixa. A partir do momento que você não confronta aquilo, não enfrenta aquilo, ela pode se tornar um jacaré e se torna mais difícil de você conseguir sair dessa situação. Mas para enfrentar uma dívida, basicamente não tem mágica. Nós temos praticamente uma balança, as entradas e as saídas. Se nós temos essa balança desequilibrada, algo precisa ser equilibrado. Do lado das entradas, puxa, Thiago, mas eu já sou um assalariado, eu tenho uma carteira assinada, eu consigo aumentar a minha renda? Claro que consegue. Você consegue ter fontes alternativas de renda, você consegue fazer dinheiro muitas vezes vendendo algumas coisas que você tem parado em casa, aumentando essas entradas. Do outro lado, como que eu vou diminuir as minhas despesas, Thiago? São simples, atitudes simples, como diminuir o padrão de vida, que muitas vezes é difícil, rever as suas despesas, rever os supérfluos, porque muitas vezes não são as grandes despesas, as despesas fixas que você tem no dia a dia, a vilã do teu orçamento. São as pequenas despesas, é o dia a dia, você gastando no dia a dia e muitas vezes a gente não tem o controle disso. Você precisa ter o controle. Isso passa por planejamento. Todo projeto de sucesso, todo grande projeto
passa por planejamento. E por que nós não planejamos as nossas finanças, não planejamos as nossas vidas? Então, com planejamento dá certo. Você consegue sair dessas dívidas, você consegue, confrontando essas dívidas, renegociar essas dívidas, fazer um planejamento de sair dessas dívidas para que você comece o ano ou chegue na metade do ano com algo mais estruturado, algo mais planejado e você comece, inclusive, ficar do outro lado do balcão. Eu costumo que a gente tem dois lados. Você pode ficar como devedor ou você pode ficar como credor, investindo no teu futuro, investindo para projetos de curto prazo, como comprar uma casa, comprar um carro, viajar. Então é possível sim sair dessa situação. Então olha só, eu quero aproveitar aqui a oportunidade e falar para você que nós queremos ajudar você a sair do buraco. É complicado. Às vezes é melhor fingir que não está acontecendo nada, né? O monstro está ali, mas você fala, não está. Está acontecendo. Tem que resolver. Daqui a pouco o Thiago Neve vai responder para a gente como fazer uma programação desde o início do ano para terminar o ano sem dívida. Difícil? Tem como? Difícil. Não, tem como. Difícil. Mas antes vamos à pergunta do nosso telespectador. Boa tarde. Tenho dinheiro sobrando e gostaria de saber se vale a pena investir no Tesouro Direto ou se poupança é mais rentável. É a Manuela do Auer. Manuela, primeiro, todo investimento você tem que fazer uma pergunta. Qual é a finalidade desse investimento? O porquê eu estou investindo? Então, antes de decidir o local do investimento, aonde você vai investir, você tem que fazer essa pergunta. Ah, eu quero investir para minha aposentadoria, eu quero investir para comprar um carro, eu quero investir para comprar uma casa. E isso está diretamente ligado aonde você vai investir, que é chamado, na verdade, o investimento de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tesouro Direto é um bom investimento? Com certeza. Hoje a nossa taxa de juros está girando em torno de 13% ao ano, então tem excelentes tipos de investimentos dentro do Tesouro Direto, em que tem o risco soberano, que só você não recebe se o Brasil quebrar, mas é um excelente investimento. Para quê, Thiago? Para curto, médio e longo prazo. Longo prazo desde que você não utilize em forma de renda. O longo prazo como acúmulo de capital. Poupança. Infelizmente, poupança não é um investimento. Óbvio que entre deixar o dinheiro parado na conta e investir, entre aspas, na poupança, é melhor colocar na poupança. Mas você tem outras alternativas de investimentos muito mais rentáveis. A poupança hoje muitas vezes não cobre nem inflação. Tivemos casos, por exemplo, ano passado, em 2015, desculpa, em que a inflação deu superior à rentabilidade da poupança. Isso significa que você está perdendo dinheiro. O teu poder de compra diminui a partir do momento que a tua rentabilidade for menor do que a rentabilidade, do que a inflação. Então, existem alternativas de investimentos, o Tesouro Direto é uma alternativa segura, é uma alternativa que você contribui com valores pequenos, mas sempre pensando o seguinte, finalidade. Com qual finalidade eu pretendo fazer esse investimento? Se é uma finalidade de curto prazo, até dentro do Tesouro Direto existem títulos atrelados à inflação, títulos atrelados a curto prazo, a médio prazo, pós-fixado, pré-fixado. Então, é uma cesta de letrinhas que muitas vezes você precisa saber a tua motivação e o foco e o alvo do teu investimento. Você como um especialista em finanças, para dar um toque para quem está lá em casa assistindo, como fazer um planejamento já desde o início do ano, lembrando que já estamos na metade de janeiro, certo? Esse meio mês e até o fim do ano, é possível fazer uma programação para chegar sem dívidas lá em cima? Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa saúde financeira depende 100% de nós. Não é do governo, não é do patrão, não é, eu preciso ganhar mais, depende 100% da nossa atitude. Então, primeiro você precisa ter em mente o seguinte, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Parece algo simples, mas é algo que as pessoas têm praticado? A gente tem visto que não, os números mostram que não. Então, não gaste mais do que você ganha, tá? Como me planejar em 2017? Geralmente a gente chega final do ano, começo do ano, puxa, agora eu vou fazer meu orçamento para o ano inteiro, e aí eu tenho minha planilha, eu tenho meus controles, etc. Tudo isso é muito positivo, mas a gestão financeira eficaz para que você tenha sucesso nas tuas finanças
20% são técnicas, a maneira que você vai fazer. Seja em aplicativo, seja em planilha no computador, seja num papel simples, no caderno, 20%. 80% de uma boa gestão financeira vem de comportamento. O que você tem feito frente às suas finanças? Qual é o teu comportamento frente às finanças? Na questão técnica. Tiago, o que fazer? Primeiro, você precisa saber onde gasta. Você precisa ter noção exata de quanto entra e quanto sai. As pessoas geralmente sabem quanto entra. Não, eu tenho uma renda de tanto, eu tenho um prolabore, eu tenho um salário de X, Y, Z. Agora, você sabe aonde gasta? Você sabe onde vai o seu recurso? E isso só passa a partir do momento que você tem um controle. Controle do quê, Thiago? Orçado e realizado. Faça um orçamento do teu ano. Ganha X, coloque as tuas despesas fixas, as tuas despesas variáveis, trabalhe em cima de um orçamento. E principalmente acompanhe o realizado. E não só acompanhar o realizado com exatidão. Saber até centavos, se possível. Você precisa saber onde gasta o teu dinheiro. Tiago, mas aonde fazer esse controle? Aonde você quiser, literalmente. Porque o meu controle é diferente do teu. Então, seja em planilha, no computador, seja num simples caderno escolar, seja num aplicativo de celular. O importante é que você tenha esse controle. O importante é que você saiba aonde vai o seu recurso, as suas despesas. Tiago, e aquelas pessoas que estão bem, empresários que estão bem, a coisa está indo bem, como prevenir as dívidas? Veja bem, na verdade o conceito é o mesmo. Não gastar mais do que ganha. Tá? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tem uma sobra. O que eu sempre sugiro? Tem um fundo de reserva. O que é gastar menos do que ganha? É guardar 10%, guardar 20%? Veja bem. Tem uma regra, por exemplo, o cara ganha R$2 mil reais por mês. Tá, se nós entrássemos hoje no mercado de trabalho, então, às vezes um jovem está entrando no mercado de trabalho e ele conseguisse viver com 80% do que ganha, ele manteria o padrão de vida dele na aposentadoria com esses 20%. Lembrando que praticamente a metade é impostos. É do valor líquido. Eu sempre considero 80% do valor líquido. Okay. Então, puxa, vou ganhar R$1.000 líquido. Guarde 200, aplique, gaste 800. Trabalhe com esses 80%. Tiago, não cheguei nesses 80%. Caminhe para isso. Caminhe para guardar 20%. Aonde eu vou investir? Depende da finalidade. Mas o importante é que você tenha essa sobra. O importante é que você tenha um fundo de reserva. Eu sempre digo o seguinte, que você tem que ter pelo menos 3 meses do teu custo fixo em um fundo de reserva. Para um desemprego, uma eventual emergência, em que você possa acessar esse investimento de forma rápida e que esse dinheiro não venha comprometer as suas finanças e não venha te endividar no curto prazo. Tiago, e como guardar esses 3 meses de salário? Porque você comentou guardar 20%. Isso seria o ideal. Para chegarmos a um salário, estamos falando de 5 meses. Certo. 15 meses poupando? Teria que ser assim, porque a regra, na verdade, não é uma regra, tem que ser assim. Conseguiu guardar mais? Excelente. Mas às vezes tem algumas verbas, algumas rendas que você não estava contando, é um 13º salário, é uma participação nos resultados, nos lucros, ou como eu disse no início, uma forma de você conseguir oferir outras rendas, vendendo algum bem que você possui em casa. Então tudo isso pode ser que você antecipe esses 5 meses. Entendi. O nosso WhatsApp continua liberado e você pode participar enviando perguntas ao nosso professor Tiago Nieve. A situação está difícil, está endividado e a dívida ela causa outros problemas. Problemas no casamento. Com certeza. Problemas na família, né? Problemas... Para você ter uma ideia, hoje, Marco, a segunda maior causa de divórcio hoje começa por problemas financeiros dentro do casamento. Então é um assunto muito importante. Pessoas estão endividadas, isso escraviza as pessoas, elas não conseguem sonhar, elas não conseguem fazer o seu planejamento. Por quê? Porque estão aprisionadas nas dívidas. Isso ocasiona muitas vezes improdutividade, faltas e atrasos no trabalho. Muitas vezes os empregadores, puxa, o meu funcionário chega atrasado, o meu funcionário está improdutivo. E muitas vezes isso é problema de dívidas.
Ele está endividado, ele não consegue tirar a cabeça daquela situação. Problemas emocionais, estresse, problemas de saúde, pessoas adoentadas por problemas financeiros. Então, tudo isso aí é a consequência do endividamento. Então, as pessoas consomem, e aí eu digo que o consumo muitas vezes é um consumo irracional, é um consumo descontrolado, impulsionado muitas vezes até pela mídia, pelo marketing na televisão, de você consumir. E aí o consumo muitas vezes é o quê? Eu consumir, eu comprar coisas que eu não necessito com dinheiro que eu não tenho, para impressionar muitas vezes as pessoas que nem mesmo eu conheço ou gosto. Então, as pessoas estão caminhando para isso. E muitas vezes a tua improdutividade no trabalho, e muitas vezes até o teu desemprego, muitas vezes você foi demitido, muitas vezes, do teu trabalho por problemas financeiros, por você estar em dívida, porque isso acaba refletindo no teu dia a dia. Infelizmente, já são 2h09, 14h09. Vou ter que encerrar a entrevista, gente. Mas se eu pudesse, eu ficava a tarde inteira com você, professor. Um último WhatsApp. Vamos lá? Vamos lá. Último WhatsApp, participação do telespectador. Professor Tiago, o aluguel está pesado, desemprego chegou, as dívidas não estão sendo pagas. Vale a pena morar com a sogra? É a Isabela do Xaxim. Olha, com a sogra, não, tô brincando. Veja bem, Isabela, desde que, eu sempre digo o seguinte, alguns sacrifícios, não estou dizendo que morar com a sogra é sacrifício, mas alguns sacrifícios no curto prazo são necessários. Então, puxa, eu não estou conseguindo pagar meu aluguel, estou desempregado, não tenho fundo de reserva, para que muitas vezes você não se endivide e aí a bola de neve só aumente até você conseguir uma recolocação no mercado, talvez seja uma alternativa desde que ela seja programada por um período, né? Vou ficar 3 meses, vou ficar 6 meses, vou ficar 1 mês. Então, muito bem alinhado, muito bem conversado entre seu cônjuge, entre você com a sogra, principalmente, para que também isso não vire contra o teu casamento, contra a tua família. Mas sacrifícios são importantes nesses momentos de desemprego, nesses momentos de dívidas. Então, diminuir o padrão de vida, veja muitas vezes algumas despesas que não são necessárias. Se você coloca no papel, muitas vezes você identifica algumas despesas que não são necessárias no teu dia a dia. Muitas vezes diminuir um pacote de TV a cabo, ou até tirar o pacote de TV a cabo, diminuir o pacote de celular em vez de pós-pago e para pré-pago. Então são diversas dicas que nós temos. Fazer uma lista no supermercado, eu sempre brinco o seguinte, nunca vá com fome no supermercado. Vá com uma lista, vá com um foco, um direcionamento. Você chega lá e você compra só o que é necessário. Então são algumas necessidades, algumas ações que você pode ter no teu dia a dia para que você saia dessa situação. Temos mais uma telespectadora que enviou pergunta. Ariana, coloca na tela. Ok. Amanda do Capão Raso. Vamos lá. Está desesperado. Quer saber a resposta. Antes de ir embora. Previdência privada vale a pena? Tudo vai pela finalidade. Previdência privada tem uma finalidade de pagar renda. Renda na aposentadoria. Então, vale a pena? Com essa finalidade, sim. Mas desde que você tenha 3 fatores. Disciplina, perseverança e paciência. Disciplina de poupar todo mês, de contribuir todo mês para esse plano de previdência. Perseverança, de esperar, não desistir na metade do caminho. Puxa, estou com 50 mil reais na minha previdência. Aí eu preciso trocar de carro, eu preciso pintar minha casa e eu resgato aquela minha previdência. Persevere. E paciência, para esperar o tempo certo para você usufruir daquele benefício. Eu sempre brinco o seguinte, a alternativa a envelhecer é morrer cedo. Ninguém quer morrer cedo. Então, nós vamos envelhecer. Uma das alternativas para que você tenha renda na aposentadoria é a previdência privada. Agora, óbvio que você precisa se atentar ao plano que você está investindo, os custos inerentes a esse plano, qual a entidade gestora desse plano, tudo isso reflete na decisão do teu plano de previdência. Mas, com certeza, para que você mantenha o teu padrão de vida e tenha renda na aposentadoria, previdência privada é um grande investimento. Muito bem. Eu entrevistei meu amigo, professor, especialista em finanças, Tiago Nieve. Marco, obrigado. Um abraço, sucesso ao programa aí.